Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Luz e Caridade, bem como a todos os que nos assistem, agradecendo ao Criador pelas bênçãos recebidas. Iniciamos mais um encontro virtual para reflexão sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, a questão 880, nós encontramos uma pergunta de Allan Kardec. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos da codificação respondem: o de viver. Então, nenhuma pessoa pode atentar contra a sua vida nem contra a vida de seu semelhante, porque a vida pertence a Deus. E nós vamos encontrar então o motivo da nossa reflexão da noite, que é sobre o duelo. Está contido lá no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Destruição, iniciando na questão 757, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós encontramos 4 mensagens no capítulo 12 sobre amar o inimigo. A origem da palavra duelo, ela se origina em duellum, forma antiga de bellum, que significava luta, guerra, disputa. Essa palavra vai surgir na Inquisição no século XI, XII e foi até meados do século XX. O duelo, nós sabemos, era o combate entre duas pessoas, movimentada e motivada geralmente por ofensa ou insulto à honra. Daí a expressão lavar a honra com sangue. Tudo resultado de orgulho ferido, de ausência total de humildade de ambos. O insultado escolhia as armas. As principais armas eram a espada ou a pistola. E eram praticados esses duelos com muita reflexão, com meticulosidade, com calma, onde os duelistas escolhiam padrinhos, onde existia um juiz para aquela contenda, que fazia observar as regras tratadas. E então lavar a honra. Nós sabemos a honra, sentimento de dignidade própria, que leva o homem a procurar merecer e manter o respeito público. Mas os vocábulos dever, honra e coragem sempre foram colocados pelos homens em primeiro lugar para justificar suas ações e seus crimes. Porque eles sempre se acharam sob a influência do orgulho e da ostentação. Hoje nós temos os tribunais para dirimir dúvidas. Então, o duelo pode ser considerado legítima defesa? Os espíritos amigos nos socorrem dizendo: não, é um resquício de barbárie. Porque antes de ser um ato de coragem e desprezo pela vida, é uma prova de covardia moral. Porque não é o meio mais correto para resolver uma disputa. É antes uma forma de prolongar e prorrogar disputas no além-túmulo, na vida espiritual. Nós encontramos Jesus quando ele falava da reconciliação com os adversários enquanto estamos a caminho. Um exemplo clássico desse meio de prorrogar disputa é André Luiz nos apresentando Segismundo, Adelino e Raquel. Nós conhecemos.
Segismundo apaixonou-se por Raquel, que era esposa de Adelino. Então, para ficar com a moça, eles forjam um duelo e mata Adelino. Mas nesse drama todo, Segismundo é preso e Raquel fica transtornado, vai para hospitais, depois morre por tuberculose e se desfaz esse trio num misto de ódio. E nós vamos encontrar então, na obra maravilhosa de André Luiz por Chico Xavier, nos contando sobre Segismundo pedindo uma nova etapa para apagar de vez essas querelas morais. Então, quando nós encontramos quem diga que é preciso manter a honra diante dos homens, nós estamos encontrando exatamente pequenez espiritual, porque na época o duelo era nada mais, nada menos do que a lei de Talião, o olho por olho. Quando deveria ser apresentada a outra face, tanto que os duelistas achavam que deveriam deixar ao juízo de Deus. Então, se sobrevivesse aquilo é porque eles eram inocentes, e geralmente um ou ambos não sobreviviam. Então, essa prática, ela não está conforme as leis de Deus, porque comporta dois tipos de atentado à vida. É assassinato, porque alguém vai ser morto, e é suicídio. O suicídio nós sabemos, é a atitude individual de extinguir a própria vida física. Mas quando nós falamos em suicídio, nós vamos encontrar que para aquele que sabe usar a arma, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação possível, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que vai dar. E ele vai escolher as armas que ele tem mais familiaridade. Mas para o adversário fraco e pouco hábil, quase certo que vai sucumbir, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão, porque ele não pode passar por covarde. E tudo isso, esse drama começava com uma discussão. Prova concreta e completa de que orgulho e vaidade estão acionados aqui. Então, se nós temos consequências humanas, nós também temos consequências espirituais. Porque os duelistas experimentarão as maiores torturas morais durante séculos, ruídos pelo remorso por haver contrariado as leis divinas. Então, nesse aspecto, os dois vão experimentar essa dificuldade no plano espiritual. Nós nos lembramos, antigamente, um homem não saía de casa sem se precaver. Então ele tinha um porte habitual de armas, armas ofensivas, armas defensivas, porque ele sempre estava preparado para reagir. Tamanha barbárie. Mas os amigos espirituais nos dizem que com a chegada da doutrina espírita, aos poucos foi se apagando e vai se apagar de vez, porque são vestígios de animalidade e deverá ser incutido nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Mas aí nós começamos a pensar, os homens saíam naquela época usando armas. E hoje? É um assunto ultrapassado? Ou essa prática ainda existe em nossos dias?
Então nós vemos que esta prática continua atuante sobre nós, simplesmente porque os sentimentos que o motivam derivam-se do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, e a humanidade ainda não conseguiu se liberar de tudo isso. Porque nos dias atuais nós temos duelos na mídia, pensamentos negativos, palavras ásperas, ações insensatas, nas competições diárias, tanto no lar, no trabalho, no trânsito, nas filas, no futebol, na religião, na política, etc. Por quê? Porque não há respeito pela opinião do outro. O orgulho e a vaidade diz as nossas opiniões são as melhores, as nossas ideias são as melhores, e com isso nós não nos desarmamos. A amiga Joana de Ângeles, ela vai nos informar por Divaldo Franco: hoje não há mais duelos de vida e morte, mas nós permanecemos duelando por bobagens. A arrogância, levando ao ódio e ao ressentimento, são vícios que ainda temos, heranças negativas de um passado não muito distante, porque os duelos nós vimos, eles vieram até quase o século XX. Então superá-los é dever de todos nós que queremos a paz e a redenção. Para que isso aconteça, nós devemos, em regime de urgência, banir raiva, decepção, tristeza, angústia, tédio, solidão, inconformismo, evitando palavras que magoam, palavras que ferem, para que nossos lares não se transformem em trincheiras de luta. É assim que os amigos espirituais nos dizem. Pensamentos duelando contra pensamentos. O diálogo inflamado pela disputa, quando deveria ser um diálogo fraterno, porque tudo é levado para o lado pessoal. Então nós vivemos duelos constantes. Aquele amigo que não nos compreende, aqueles parentes que não pensam como nós, a ganância levando a guerras entre as nações, aí nós estamos saindo da parte, estamos chegando ao todo. Porque tudo isso são espíritos que ainda não compreenderam a lei do amor. Então o amigo espiritual Emmanuel, ele nos informa: a equipe familiar no mundo não é um jardim de flores. Por quê? Porque muitas e muitas vezes é um espinheiro de preocupações, de angústias. E para melhorar é preciso sacrifício, entendimento. Porque é necessário que as equipes familiares doem à sociedade seres voltados a Deus e ao próximo. E o fortalecimento dos laços de família é o remédio contra esse egoísmo e o orgulho. Porque somente a reencarnação fortalece os nossos laços familiares. Então o duelo hoje, ele deveria ser nós contra as nossas imperfeições morais, contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, a prepotência, a insensatez e por aí vamos. Então deve ser um duelo intenso e íntimo pela nossa transformação moral, a partir do nosso autoconhecimento.
saber das nossas dificuldades, das nossas potencialidades, das nossas tendências, copiando o ensinamento de Santo Agostinho. Questão 919 de O Livro dos Espíritos, exame de consciência. Todas as noites ele dizia, antes de dormir fazia esse exame, vislumbrando se havia prejudicado alguém naquele dia. Se sim, ele se desculpava no outro dia. Se não, ele poderia, segundo ele, até desencarnar naquela noite, porque nada o prenderia. Nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum desafeto. E é isso que nós encontramos quando Paulo nos diz: é preciso combater o bom combate. Nós, fazendo o nosso exame diário de consciência e lutando o bom combate contra as nossas imperfeições que ainda acalentamos na intimidade. Porque a boa nova que está entre nós, ela é que consolidará o serviço legítimo da educação espiritual. Não a educação pelos livros, mas a educação moral. Então a amiga Joana de Ângeles, ela nos solicita, nós devemos fazer cessar o triste hábito de agredir, de ofender, em duelos negativos de palavras, porque nós precisamos passar a compreender e perdoar. É nesse momento que nós nos lembramos onde está a nossa evolução moral. Quando aprenderemos a perdoar e a conviver fraternalmente, perguntas que surgem. Quando aprenderemos a ser mais tolerantes. E quando nós estamos entabulando as perguntas, nós estamos saindo em busca das respostas. E aí nós estamos crescendo. É nesse momento que o espírito que se chamou Adolfo, ele vai nos deixar informados. Só é verdadeiramente grande aquele que pouco caso faz das asperezas da jornada e não se deixa desviar do caminho certo. Então a civilização baniu, de certa forma, das praças o duelo, porque antes era feito às claras, com espectadores. Depois, aos poucos, foi ficando escondido, foi banido. Mas não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Olha só o duelo. Dardos envenenados da vida mental. Raios de perturbação e indisciplina, levando angústia e destruição, irradiados para todos os lados onde nos movimentamos. As instruções estão ao nosso alcance, porque a civilização baniu o duelo físico, digamos. Mas e o duelo mental? E os pensamentos negativos? Isso tudo nós conhecemos. E eles nos informam, são pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Então, é o espírito adoecido que promove toda essa desordem por onde passa. E o mestre já havia nos dito, vigiai e orai. Vigiai vós os vossos pensamentos. E orai por aqueles que vos caluniam, enfim.
Mas o que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos para que nós não saiamos a combater o mal que existe no outro com o mal que ainda vive em nós. Então nós precisamos vigiar os nossos dardos mentais, porque eles se tornam um projétil envenenado pelo ciúme, pela inveja, pela cólera. Então a doutrina espírita, com precisão e clareza, nos demonstra que quando nós estivermos melhores e mais adiantados em evolução moral, nós compreenderemos que o verdadeiro ponto de honra, que no passado era vaidade e orgulho, está hoje acima das paixões inferiores da matéria, e que não mais precisaremos de atos extremos para reparar as ofensas recebidas. Quando nós estamos na presença do amor, quando nós temos amor, quando nós nos amamos, nada nos ofende, nada nos magoa, nada nos incomoda, porque nós estamos bem, numa onda mental magnífica, digamos assim. Então, nós estamos acima das paixões inferiores da matéria. Por isso não temos por que reparar ofensas, porque nós não nos sentimos ofendidos. E como vibramos nesse patamar excelente de pensamento positivo, nós também não fazemos o mal aos outros, nem reagimos. Nós somente agimos sensatamente, com prudência, paciência e lealdade. Então os amigos espirituais nos dizem: o único duelo que é concebível, abre aspas, é o duelo do homem novo. Lembram de Jesus? O homem velho deve dar lugar ao homem novo. Pois aqui está. O duelo do homem novo, mais consciente e espiritualizado, que começa a surgir, substituindo o homem velho, com seu materialismo e suas más inclinações milenares. E nós temos conosco esses dois personagens. Nós temos o homem velho, vicioso milenarmente, e também temos o homem novo. Então esse homem velho precisa ser combatido diuturnamente na cidadela mais íntima, para que possa brilhar a luz do amor de Deus, essência de todos nós. Porque nós nos lembramos do mestre Galileu: vós sois deuses, partículas de luz da divindade. Vós sois luz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Que fique para nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade, permaneçamos em paz. Boa noite, muito obrigado.